Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito bom ter você por aqui. Gostaria de te convidar para os próximos minutos meditarmos numa mensagem poderosa para a sua vida. Hoje vamos falar sobre casamento mais ou menos. Se você tem uma Bíblia, deixa ela próxima de você, pois nós vamos compartilhar uma palavra nesse instante. Antes, gostaria muito de te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, talvez é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí com as notificações, pois assim você estará recebendo semanalmente várias mensagens para edificar a sua família, para edificar o seu casamento, para falarmos sobre a palavra de Deus. Com a sua Bíblia aí ao seu lado, vamos compartilhar juntos uma palavra sobre casamento mais ou menos. Quantas pessoas têm vivido relacionamentos mais ou menos, às vezes muito mais para menos do que para mais, sendo que Deus ele tem um padrão, ele gostaria que o casamento fosse de um nível. Deus ele mede todas as áreas da nossa vida pela palavra dele, e uma das características de um cristão, de um filho e de uma filha de Deus, é que ele vai se interessar, ele vai preocupar com o que Deus acha, com o que Deus importa e com o que Deus está pensando acerca de como ele está conduzindo a sua vida. Nós vemos isso nas palavras do Senhor Jesus, onde ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, porque elas são minhas. Uma ovelha de Cristo, uma ovelha do Senhor, ela vai procurar agradar o seu Deus. Por que, Christian? Porque a palavra diz em Romanos que a vontade de Deus, ela é primeiramente boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é boa, não te traz nenhum malefício, ela é agradável, vai te dar prazer de vivê-la, e ela é perfeita, sem defeito algum. Portanto, para o seu casamento, o que você tem vivido hoje, está mais para mais ou mais para menos? O seu casamento que você tem vivido hoje, ele está dentro da vontade de Deus? Talvez você se pergunte, pense nesse momento que eu te fiz essa pergunta e fiz essa indagação. Mas como eu vou saber o que Deus tem no seu ápice, na sua perfeição para o meu casamento, para o meu relacionamento? A palavra de Deus, ela é a balança fiel, ela é o termômetro para mim e para a sua vida. Sempre gosto muito de deixar e falar sobre isso. A palavra de Deus, ela vai sempre nortear e vai ter sempre os melhores conselhos financeiros para a sua vida material, físicos, sentimentais e espirituais. Deus é um Deus criador de todas as coisas, ele fez a mim e a você. Somos descendência do Senhor, viemos do Senhor. Então, ninguém conhece melhor o produto do que o fabricante. Deus é o criador de todas as coisas, inclusive da vida do homem. Ele sabe o que é melhor. E a palavra de Deus contém todos os recursos e todas as instruções para as nossas vidas. E como tem sido o seu relacionamento? Hoje nós vamos ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10 somente. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 9 e 10, para você acompanhar comigo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O homem mais sábio que existiu, que existe, que existirá, pois saiu da boca do Senhor, que Salomão não haveria outro homem mais sábio do que ele, pois o Senhor dá a sabedoria, ele é o dono da sabedoria, ele é o que dá entendimento e compreensão sobre as coisas desta vida, sobre a vivência. Em todas as áreas da nossa vida podemos ter sabedoria, e a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ele não lança em rosto. Ele se agrada de que o ser humano seja sábio. Precisamos ser mais sábios do que inteligentes. Muitas pessoas são muito inteligentes, mas a sabedoria ela vem do Senhor. E quando nós vemos Eclesiastes pelo Espírito aqui falando que tudo que chegar nas suas mãos, aplica o teu coração e esforça com todas as suas forças para executar aquilo. Me lembro bem de 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele vai falar o seguinte: olha, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo estava falando, dê o seu máximo na obra do Senhor. Paulo estava vivendo o que Eclesiastes 9, 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, aplica o seu coração e faz conforme todas as tuas forças. Mas quando nós adentramos isso para o nosso casamento, levamos um casamento mais ou menos, mas tudo isso
tem uma origem. E eu quero ir na origem para falar sobre o casamento mais ou menos. Talvez você está vivendo um casamento mais ou menos alegre, mais ou menos feliz, mais ou menos passeia, mais ou menos curte seus filhos, mais ou menos até na intimidade com o seu cônjuge. Quantos casamentos estão mais ou menos na vida íntima, na vida sexual, que é algo criado por Deus, abençoado por Deus dentro do matrimônio, conforme a palavra de Deus, conforme os preceitos e mandamentos de Deus, é algo criado por Deus e abençoado por Deus. Mas isso tudo tem uma origem quando um jovem vive uma vida mais ou menos, ele é um filho mais ou menos, organiza o seu quarto mais ou menos, ele estuda mais ou menos, ele se forma mais ou menos, ele ingressa na carreira profissional mais ou menos, lá no seu serviço, ele é um jovem que executa as tarefas mais ou menos, então ele faz tudo mais ou menos. A intensidade que é colocada naquilo que ele faz é mais ou menos, tudo é mais ou menos. Chega-se então um dia que este jovem e essa jovem vão começar uma vida a dois. Então eles se casam, vindo de toda uma vida mais ou menos. Às vezes, muito mais para menos. E o grande problema é que eles vão começar a se amar mais ou menos. Quando eles tiverem seus filhos, eles vão curtir os seus filhos mais ou menos. E o tempo vai passar muito rápido, porque temos contra as nossas vidas a questão do tempo ser ligeiro e passar muito rápido e apenas as lembranças ficarem. E aí eles vão planejar mais ou menos, eles vão conseguir os seus bens materiais mais ou menos, porque toda uma vida que eles estiveram solteiros foi uma vida mais ou menos, em todos os aspectos da sua vida. Adentraram para o casamento e começaram a viver uma vida mais ou menos. E o conselho da palavra para o jovem, principalmente, lembrando que a palavra diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já venceste o maligno. Um jovem mais ou menos não é um jovem forte. Um jovem titubeante não é um jovem forte. Olha, Deus já esperava do jovem o ápice da sua perfeição, a sua força, porque Deus não é o Deus do mais ou menos. Deus é sempre o Deus do ápice, o Deus do todo, o Deus da excelência, o Deus onipotente. Então Deus quer para o seu casamento uma vida mais para mais, nunca para menos e muito menos mais ou menos. O mais ou menos é o morno, e o morno Deus vomitou, uma das igrejas de Apocalipse, Deus vomitou porque eles eram mornos, estava mais ou menos, estava indo, não está ruim, mas também não está bom. Então a grande questão é que para o casamento, para o relacionamento, casais estão vivendo uma vida sentimental mais ou menos. E a vida financeira, como que está, Christian? É uma vida mais ou menos. Mais ou menos quebrado, mais ou menos endividado, às vezes folga um tiquinho, às vezes sobra um dinheirinho, porque planejamento mais ou menos. A vida mais ou menos, até os passeios são mais ou menos. Eu gosto de falar muito, eu tenho uma mensagem, uma oportunidade dessa, a gente deixa ela aqui no canal, para falar sobre tempo de qualidade. Muitas vezes tiramos tempo mais ou menos, passeios mais ou menos, e o que vai ficar marcado são as comemorações, que vão ser os passeios, o lazer com a família intenso, aquilo que vai ficar na memória, aquilo que vai dar um gosto de quero mais. Eclesiastes vem falando, faz conforme todas as tuas forças. O conselho de Deus é tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Hoje vemos casais, maridos, que eles estão tão entretidos com coisas e vivendo uma vida mais ou menos. Até a sua vida íntima com a esposa, até a sua vida sexual é uma vida mais ou menos. Homens já amadurecidos, ou pelo menos com idade para ter um amadurecimento, envolvidos em jogos. Eu não quero dizer aqui que seja errado, mas viciado em jogos, em celulares, em videogames, às vezes até em pescaria, às vezes até em futebol, coisas benéficas que é bom se fazer, verdade. É um lazer, para, como diz, parecer a mente e ter um exercício físico, às vezes, é muito bom, é bênção de Deus. Porém, isso dentro do seu lar tem trazido contendas, tem trazido problemas, tem trazido adversidades e tem virado um casamento mais ou menos. Quantos casamentos que vão se acabando, divórcios acontecendo, por quê? Porque o marido é um marido mais ou menos, a mulher é uma mulher mais ou menos, cozinha mais ou menos, tem a sua intimidade como casal, a vida sexual mais ou menos, não se intensifica, não vive o que está escrito aqui em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Você tem amado a sua esposa, conforme está escrito em Eclesiastes 9, com todas as suas forças? Ou tem amado mais ou menos? Você tem dado carinho para ele, para ela? Você tem cuidado dela? Você tem vivido a vida íntima, sexual de vocês nessa intensidade? Qual que é o padrão de Deus, Cristian? O padrão de Cantares, o esposo anelando pela esposa, a esposa pelo esposo, a intensidade, uma comunhão intensa de amor, de vínculo entre dois seres, um homem e uma mulher.
Então precisamos entender que Deus tem um padrão de excelência. Deus não é o Deus do menos, Deus não é o Deus do mais ou menos. O mais ou menos é o que Deus mais abomina, é o morno. Seja intenso no seu relacionamento, passeie com toda intensidade, ame seus filhos com toda intensidade, ame sua esposa com toda a sua intensidade, usufruam do benefício do matrimônio com toda intensidade, com todas as suas forças. Esse é o conselho de Deus e esse é o conselho de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguirão, me obedecerão, ouvirão a minha voz, porque elas são minhas. Quem é ovelha de Jesus ouve a palavra de Deus. Agora, quem não é, sempre vai relutar contra a palavra de Deus. Sempre vai relutar, vai recalcitrar, vai dar coisas da palavra de Deus e não vai obedecê-la. Sabedor que vai estar perdendo. Porque, relembro eu, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus tem uma vontade excelente para a sua vida. Viva conforme todas as suas forças o seu matrimônio. Tira o mais ou menos da sua vida. Não seja mais ou menos pai, mais ou menos esposo, mais ou menos o namorado da sua esposa, do seu esposo. Seja intenso. Aproveite os momentos que vão ser lembrados, que sejam momentos de intensidade. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por ficar aqui comigo nessa mensagem e até o nosso próximo vídeo.